pouquinho. Pouquinho. Só um pouquinho. Vai, pega um pouquinho. Ó, isso aqui, Alice, quando você crescer, ele vai virar um bacon, tá? Mas Não, não vai não. Tá, Não, a aí, Bela, e não. aí ela vira, aí se a gente explicar isso, ela vira vegetariana. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a introdução alimentar. A gente vai explicar um pouquinho como a gente está fazendo aqui em casa, se tem dado certo, de onde eu tirei a base que eu tirei pra começar a introdução alimentar da Alicia, tá bom? Antes eu vou pedir pra vocês aquele like maravilhoso. Hoje é a Alice que vai pedir, vai, Alice? Se inscreve no canal. A gente vai pedir aquele like maravilhoso, a gente vai pedir pra você acionar o sininho e, mais importante ainda, se inscrever no nosso canal. Pessoal, a gente tá quase batendo a meta de 1000 seguidores, vocês não sabem o quanto isso é importante. Então, um seguidor aqui pra nós é muito importante, então ajuda a gente aí e cada vez mais a gente vai trazer conteúdos legais aqui pra vocês. Gente, eu já conversei com vocês sobre a apostila da caderneta da criança, disponibilizada pelo... Eu já comentei com vocês sobre alguns vídeos anteriores. E também, para iniciar a alimentação da Alicia, eu segui essa apostila, tá? Lembrando que essa apostila ela é do Ministério da Saúde, ele segue a Organização Mundial da Saúde e também a Organização dos Pediatras lá, não sei das quantas, tá bom? Então eu vou explicar pra você o que ele instrui, quais são as dicas deles, tá bom? Pra você iniciar a alimentação do bebê. Inicialmente, ele sempre fala que sempre deve iniciar depois dos 6 meses de vida da criança. E daí ele dá dicas de quais alimentos você deve iniciar essa introdução alimentar. Ele dá um alerta também, pessoal, que o leite materno, apesar de estarmos iniciando a introdução alimentar, o leite materno continua sendo um alimento importante da dieta da criança. Jamais deve parar com o aleitamento materno. O leite materno é foda, é bom mesmo. O meu pessoal fala que é integral, porque... A Alicia engordou. O pessoal falava que não sustentava, né? Que era fraco, que o leite materno, só o leite materno era fraco. Isso aqui tá com quase 10 quilos já, né? Com 6 meses. Com 6 meses. Uma coisa também que a apostila ela indica, ela fala que de forma alguma você deve peneirar o alimento, passar o alimento na peneira, ou no processador, ou ainda no liquidificador. O alimento ele deve ser servido, ele indica você amassar com um garfo, oferecer os alimentos de forma separada para que o bebê possa sentir os gostos de cada alimento de forma separada. Outra coisa também que ele fala, tentar criar uma rotina de alimentação para a criança, sempre oferecendo nos mesmos horários a... Vixe Maria. Então, vai. Pronto. A bolinha. É a bolinha, a bolinha. A bolinha. Bolinha você gosta. Aqui, então vamos. Então a apostila ainda, ela indica que a gente deve criar uma rotina para alimentação do bebê, sempre oferecendo os alimentos no mesmo horário. E também ele fala que aos poucos, conforme a criança vai se desenvolvendo, vai criando alguns picos de desenvolvimento, principalmente aquela questão da pinça, a gente deve ir incentivando a criança a se alimentar sozinha, tá bom? Então, daí o que a apostila faz? A apostila, ela indica, ela dá uma tabela esquemática de como você deve oferecer os alimentos, horário e aproximadamente a quantidade. Eu não vou ficar dando muitos detalhes aqui, porque é bem detalhado, mas eu vou estar fazendo um materialzinho para vocês, resumindo todas essas informações, tá bom? Aí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem estar fazendo o download desse documento. Mas por hora o que ele indica? Inicialmente, quando o bebê tá com 6 meses, ele fala que o café da manhã tem que ser leite materno. Aí o lanchinho da manhã tem que ser uma fruta mais leite materno. Aí seria o almoço. Almoço, ele fala que vocês têm que oferecer um alimento do grupo do cereais, raízes ou tubérculos. Depois um alimento do grupo dos feijões, um alimento do grupo de legumes ou verduras e um alimento do grupo de carnes e proteínas, tá? Ele indica isso. E depois, à tarde, você dá fruta mais leite materno e à noite também o jantar da criança é leite materno, isso durante os 6 meses. Quando o bebê completa 7 meses, aí já muda um pouquinho, porque daí já entra a janta. E assim vai. Ele vai orientando também sobre a quantidade, como eu acabei de falar pra vocês, eu vou disponibilizar essa tabelinha. E também ele vai incluindo daí maiores quantidades de alimento da dieta da criança. Gente, aí o que acontece? A tabela, a apostila, ela indica quais alimentos pertencem ao grupo de tubérculos, de cereais, quais alimentos que participam do grupo de frutas, do grupo de legumes, frutas, carnes, ovos, leite, e enfim, me indica tudo aqui. Lá nesse material também que eu vou estar disponibilizando vai ter essa tabelinha para vocês terem noção que alimentos são esses. Aí outra coisa que ele também orienta, que quando a criança
ou o bebezinho, ele recusa um alimento, você não pode já achar inicialmente que ele não gostou daquilo. Que você tem que tentar oferecer esse alimento novamente e insistir pelo menos 9 vezes. Se as 9 vezes ele recusar, realmente ele não gostou do alimento. Né? Outra coisa que é muito importante, ele alerta que não deve servir, por hipótese nenhuma, para criança até 1 ano. Frituras, sucos não podem ser servidos para criança. E sal. De jeito nenhum sirva essas coisas para criança. Isso inclui também alimentos ultraprocessados, achocolatados, açúcar. É só depois dos 2 anos de idade. Essas coisas não podem, gente, pelo amor de Deus. A criança, ela tá passando por uma fase de desenvolvimento, fortalecimento dos órgãos, dos ossos. Então, a criança ela tem que receber nutrientes saudáveis, nutrientes bons para esse desenvolvimento, não coisas ruins, tá bom? Então, a apostila alerta sobre isso também, tá? Refrigerante, suco, salgadinho, gelatina, bala, biscoito, bolacha, macarrão instantâneo, salsicha. Gente, nada dessas coisas deve ser servida para criança, tá bom? Acho que nem depois dos 2 anos, nunca sirva isso para as crianças, tá? Aqui tá falando, né, que esses alimentos são ruins, por quê? Porque eles são ricos em açúcar, sal, gordura e pode prejudicar a saúde da criança. Pra gente, que já somos adultos, já temos os órgãos desenvolvidos, imagina pra criança, né, que tá em crescimento. Aí ele fala o quê? Ah, mas ele vai oferecer um negócio pra criança sem gosto? Não, não é sem gosto. Aí ele fala pra investir em temperos naturais, como cheiro verde, salsinha, cebolinha, alho, chimichurri é muito legal. Esses temperinhos que a gente acha em qualquer casa de produtos naturais, que eles agregam sim sabores ao alimento e a criança super aceita bem isso. O bebê não tem muita referência ainda do que é sem gosto, ou do que é ruim, de que é muito bom ou de que é muito ruim. Ele tá começando a descobrir o paladar. Então não é tão difícil assim não dar comidas sem sal e não dar esses alimentos que realmente atrapalham o desenvolvimento da criança. Exatamente. Outra coisa também que a apostila dá uma atenção aqui, que ele pede para se atentar, é para, durante o momento de alimentação, evitar ficar utilizando televisão. Na verdade, a televisão também é outra coisa. Telas, que é só depois dos 2 anos. E também controlado ainda, né? E controlando. Exatamente. E também evitar de ficar usando o celular. Porque pra criança entender que aquele momento é um momento especial, um momento de comer, né? Não é momento pra ficar se distraindo, brincando, bagunçando. Então, realmente, já desde criancinha, desde o início, é mostrar pra criança que aquilo é um momento importante da alimentação. Pessoal, outra coisa aqui que também a apostila fala é que as crianças gostam de pegar os alimentos na mão, amassar. E se você é uma mamãe que assim, não é estressada, que não é extremamente apegada à limpeza, eu acho que é super válido, né? Porque, de fato, a criança vai fazer sujeira, mas ela vai já tendo esse contato com o alimento. E eles falam que isso ajuda a criança a incentivá-la a querer até comer sozinho ao longo do tempo, né? Mas isso aí você tem que ver qual que é a sua realidade, o seu dia a dia, se dá pra fazer isso ou se não dá, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem paciência para essa situação. Mas se você puder, a apostila fala que convém fazer isso. E outro assunto que eu vou entrar para vocês, que eu acho que vocês devem ter até entrado e falar, mas ela não vai falar sobre isso, é o famoso BLW, que se eu tô adotando BLW ou não aqui em casa. Bom, só para falar para vocês, eu baixei um aplicativo muito bacaninha que chama BLW Brasil. Aqui ele explica o que é o BLW. BLW, para quem não sabe, é uma técnica onde a criança ela cria uma espécie de autonomia na hora de se alimentar. Você corta os alimentos de forma correta lá para evitar até mesmo engasgo e dá para a criança se alimentar e ela faz a sujeira, ela come, ela explora o alimento e enfim. Eles falam que isso é muito legal, como eu acabei de falar. A criança ela cria automaticamente aos poucos uma autonomia em comer sozinha, né? Ela vai criando uma maturidade alimentar muito avançada com essa técnica. Porém, eu, Rosane de Almeida, aqui a apostila não entra não fala a respeito da BLW, fala até que aconselha inicialmente amassar o alimento dos primeiros meses. E eu optei em fazer isso até por insegurança. Como vocês devem saber, eu sou mamãe de primeira viagem e ainda tenho muitos medos, né? Daí eu optei não fazer a BLW, mas eu pretendo começar com a BLW quando a Alissa tiver uns 8 meses, talvez, ou 9, não sei como que vai estar até lá, como ela vai estar comendo. Até porque eu acho assim, se você quer tentar a BLW, eu acho super legal, eu queria ter mais coragem para iniciar ele. E até por isso eu abaixei esse aplicativo, ele é pago, você paga acho que R$10 por mês. Ele ensina tudo certinho, como você deve cortar os alimentos, preparar os alimentos,
pra evitar exatamente esse problema com engasgo ou problema da criança ali junto com o alimento. Gente, uma coisa, acho que várias pessoas já falaram às vezes que as crianças elas ficam observando a gente a comer algumas coisas, né? Principalmente coisas de pacotes que fazem muito barulho. Inclusive, isso aí, muito avós e avós, né? Que fica, mas não vai dar um pouquinho pra criança, a criança vai ficar com vontade. E tem vários vídeos na internet falando sobre isso. Primeiro que a criança ainda não tem referência do que, por exemplo, você está comendo um salgadinho, a criança não tem referência do que salgadinho é bom ou se não é bom. Então a criança não vai ficar com vontade de ver você comendo um salgadinho. E outra também que tem vários vídeos na internet que a criança ela fica muito mais atenta ao barulho de um pacote sendo aberto do que propriamente a comida que estava dentro do pacote. Então essa conversa de a criança vai ficar com vontade de comer porque a gente está comendo, gente, esquece. Segue o que a gente falou durante o vídeo: alimentos saudáveis, legumes, sem sal, sem frituras e sem gorduras, e o seu bebê vai crescer forte, bonitão, e é isso aí. Mas, gente, não deixa de comentar aqui como que tá sendo aí na casa de vocês, tá bom? Eu espero... Se inscreve no canal. É. Alice, vem aqui, vamos pedir a Alice. Ela tá azedinha já, né? A bebezinha tá azeda. Fala, tá bom, gente, se inscreve no canal, acione o sininho. E eu tô azedinha. Gente, é isso aí. Se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.